A BYD apresenta oficialmente o Song Pro DMI no Brasil, um SUV híbrido plug-in que combina design arrojado, muitas tecnologias e até 1.100 km de autonomia. São duas versões que apostam na boa relação entre custo e benefícios para conquistar o consumidor. Com um tanque de combustível de 52 litros e uma bateria de 18,3 kWh, o BYD Song Pro alcança uma autonomia combinada de até 1.100 km, segundo a metodologia NEDC. Pelo padrão brasileiro, através do Inmetro, a autonomia elétrica de 68 km com autonomia total de 780 km. Mas será que esse veículo atende suas necessidades? Seja muito bem-vindo ao canal de vídeos do Mecânico Online, o Auto Especialista. Eu sou Tarcísio Dias e quero ajudar você a escolher seu próximo veículo. Aproveite a vinheta do Mecânico Online para se inscrever em nosso canal e marque o sininho para ser avisado dos próximos lançamentos, avaliações, dicas de manutenção, tecnologia, mercado e muito mais. Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem? Hoje tem novidade e tem lançamento acontecendo aqui no mercado brasileiro e o melhor aqui no Recife. Eu estou com o Henrique Antunes. Henrique, mais um SUV de você chegando, um SUV híbrido plug-in que traz do que a gente considera hoje a melhor oportunidade para quem busca um carro que traz as funcionalidades elétricas, mas sem perder, por exemplo, a autonomia. Com certeza. A gente está aqui para apresentar para vocês o Song Pro. O Song Pro é o nosso segundo SUV híbrido, né? Híbrido plug-in, como você bem disse, um carro que te proporciona a liberdade de escolha. Se você quiser abastecer com gasolina e rodar no modo híbrido convencional, ele te entrega isso. Ou se você preferir carregar a bateria na tomada e rodar numa autonomia só elétrica, você também tem essa opção de escolha com, claro, um save muito grande de dinheiro, né? Porque quando você carrega a bateria ao invés de abastecer com gasolina, o custo é até 9 vezes menor. Então, é algo bem interessante e que vem para o mercado com preço bem competitivo. Então, ele tem preço de carro a combustão. Ele chega em duas versões e esse preço a partir de quanto? Ele chega em duas versões. A versão de entrada, que é o GL, ele tem R$ 189.800 como preço lista. Como eu falei para você, esse é o preço de um carro a combustão, de uma SUV a combustão, e você vai levar uma SUV híbrida, né, plug-in, e o mais interessante, esse é o primeiro carro, todos os carros da BYD têm aquela função V2L, que você tira a energia do carro para usar de abastecimento no momento que você está sem energia ou para ligar qualquer equipamento elétrico, eletrônico. E no caso do Song Pro, o cabo que faz essa interface já vem de cortesia nesse primeiro lote de lançamento. Então o cliente que comprar já tem essa interface. Olha, mas o interessante da BYD é o trabalho que eles estão fazendo de forma em conjunto para oferecer ao consumidor não só um veículo, mas também a parte de carregamento, toda a parte dos carregadores, dar informação para o cliente. E um item que chamou bastante atenção, né, nessa apresentação de vocês é a preocupação de vocês com o seguro do veículo. Vocês estão trazendo um seguro muito mais funcional e que pode realmente um preço muito interessante para o consumidor. Sim, sim. O seguro, quem compra um bem desse valor quer cuidar do seu bem, quer ter uma segurança, né? E aí pensando nisso, a BYD já há algum tempo estabeleceu uma parceria muito bacana com a Porto Seguro. Então hoje o nosso parceiro oficial em seguros é a Porto Seguro, que ofereceu para agora, para o período do lançamento, aí para os próximos 3 meses, uma condição incrível, que é uma taxa de 2,45% para o seguro, taxa fixa. Então, independente do seu perfil, você vai ter uma taxa de 2,45% para fazer o seu seguro completo Porto Seguro no Song Pro. Para entender isso em dinheiro, o seguro do Song Pro na versão GL custa R$ 4.600. É mais barato do que o seguro de qualquer SUV do mercado. Então, é um movimento que a BYD faz junto com um grande player para trazer realmente benefício para o consumidor. Olha, foram muitas as novidades da BYD. Hoje você conheceu mais uma aqui no Mecânico Online. Estamos no mês de julho. Em agosto, a gente tem um festival Interlagos, inclusive com cobertura do Mecânico Online. E o que é que eu vou encontrar lá, por exemplo, da BYD? Vão ter mais novidades também em Interlagos? Interlagos, né, é um templo do automóvel, né, um lugar ali que todos nós gostamos de automóvel, chega a arrepiar quando vai para lá, né? Então a gente vai trazer sim muita coisa bacana, pode esperar, vá até Interlagos me visitar, que a gente vai trazer muita coisa legal. Como é que fica a linha da BYD agora com esse lançamento? A gente observou que tem uma sequência de novidades, vocês mantêm aí o mercado sempre aquecido. Como é que fica agora? Vocês têm elétricos, híbridos plug-in, como é que fica assim? Sim, então a gente vai compondo o line-up, né? Principalmente de acordo com a demanda, com a voz do cliente, né? A voz do povo é a voz de Deus.
Então, a demanda do cliente é por mais carros híbridos. A gente já tem um line-up bem vasto de veículos 100% elétricos. A gente tem um público cativo desse carro 100% elétrico. Haja visto que o mercado brasileiro de carro elétrico era um antes da BYD e é outro completamente diferente em questão de volume, de disponibilidade de produtos depois da BYD. E agora a gente vem compondo uma linha híbrida. A BYD vai com esses dois frontes para realmente ter uma penetração grande no mercado brasileiro. Olha, e você aqui no Mecânico Online, nesse vídeo, você pode navegar dentro dos capítulos aí para já buscar adiantar a informação, porque aqui a gente traz informação do conteúdo. Na sequência, eu vou entrevistar o André Maranhão, dando continuidade nesse vídeo, onde a gente vai especificar mais o veículo, as novidades, características de tecnologia. Eu deixei o mercado só aqui para falar com o Henrique. Mas, Henrique, a marca de vocês hoje, top 10 no mercado brasileiro e o melhor, com a presença aqui no Nordeste, chegando na Bahia, instalando uma fábrica nova. Como é que está esse planejamento de vocês? O que é que a gente pode esperar aí da BYD no mercado brasileiro, visto que é o maior mercado da BYD, tirando a China, é o mercado brasileiro? Isso, hoje o maior mercado da BYD fora da China é o Brasil. A nossa projeção do mercado brasileiro é um crescimento bem acentuado. Isso ancorado no quê? Numa rede de concessionárias com uma capilaridade muito grande. Então hoje a gente já passa de 100 concessionárias em operação. Ontem eu estava em Salvador, abrindo mais uma loja em Salvador. Aqui no Recife, você tem mais 2 lojas que estão em construção para abrir. O interior todo com lojas em obra para dar uma capilaridade. A fábrica em Camaçari sendo construída a todo vapor. Nossa projeção é que já em 2025 a gente comece a produzir o Song Pro, porque o primeiro produto a gente anunciou que o primeiro produto a ser produzido na fábrica vai ser o Song Pro. Então, assim, a gente vem numa pujança muito grande, né, para conquistar realmente o mercado brasileiro, e não é o mercado, né, os brasileiros. E aproveitando esse evento regional que a BYD realiza para a apresentação do seu novo produto, eu tenho a oportunidade de conversar até com o André Maranhão, que foi colega de turma da engenharia. André, o que é que diferencia essa tecnologia DMI super híbrida de vocês quando se compara com as tecnologias híbridas convencionais? Bom, o híbrido, como nós sabemos, né, são tecnologias que utilizam o motor de combustão e o motor elétrico, né? O que é que diferencia a Dual Mode Intelligence da BYD, o super híbrido da BYD, em relação aos híbridos do mercado, né? Tradicionalmente, os híbridos eles têm motor de combustão, que são o principal motor que impulsionador. E o motor elétrico ele fica como coadjuvante nesse funcionamento do veículo. Traduzindo em termos práticos, no semáforo ele acelera o veículo em condições de baixa rotação, baixa velocidade. No caso da BYD, no DMI, a gente tem a predominância maior do motor elétrico. Ou seja, então 95% ou mais do modo de condução você tem o modo elétrico, tá? Então você tem um carro predominantemente elétrico, tá? Em algumas situações que você precisa de mais potência, mais velocidade, na subida de serra, por exemplo, ele aciona o motor de combustão, que aí sim ele vai impulsionar a roda, tá? Então, basicamente ele trabalha como um carro elétrico ou um híbrido em série, né, que você tem um motor de combustão apenas para carregar a bateria, e em algumas situações mais extremas você tem um motor de combustão auxiliando também na condução do carro. Então, para vocês entenderem, aqui no Mecânico Online a gente tem falado muito, a gente tem um veículo híbrido, onde temos uma combinação aqui de um motor a combustão, motor elétrico e esse gerenciamento de forma inteligente aí da tecnologia de vocês. Até me chamou a atenção aqui nessa apresentação quando vocês falam da eficiência desse motor a gasolina, próxima dos 43%. Quais são os principais fatores que contribuem para essa eficiência e qual o retorno, né, para o cliente? Bom, vamos lá. Ele é um motor 1.5, né, de deslocamento volumétrico, né, que é um motor aspirado. Aí você pensa, um motor aspirado, por que não colocar um turbo? Nesse caso aqui, você consegue ter uma maior eficiência com o motor aspirado, de tal forma que uma determinada região de rotação, na faixa de rotação, você tem um torque máximo dele, né, com aquela eficiência máxima de mais de 43% de eficiência. O que é que faz com que esse motor tenha tanta eficiência assim, mais que qualquer outro motor do mercado, tá? Ele tem um sistema de lubrificação avançado, né, com tribologia avançada, que diminui o atrito das partes móveis do motor, tá?
Ele tem a questão de materiais diferentes, com menor peso, né, que faz com que você tenha também uma maior eficiência desse motor. E agora a estratégia principal dele, esse motor foi feito para trabalhar numa rotação ótima. O engenheiro que fez ele, fez com que ele tivesse uma rotação X, com a eficiência de 43%, que é exatamente a rotação que o motor vai trabalhar na maior parte do tempo, quando o motor vai estar na função de gerador para carregar a bateria. Qual o ciclo desse motor? Não é o ciclo Otto, né? É o ciclo Atkinson. Perfeito. Isso. Então é um ciclo que trabalha melhor até nessa função de gerador, né? Sem dúvida. O ciclo Otto, só para ajudar o pessoal aí que não viu teus vídeos lá, né, no Mecânica Online, no ciclo Otto você tem a válvula de admissão aberta, enquanto o pistão está descendo naquele tempo de admissão do motor, né? Neste caso aqui no ciclo Atkinson, você tem a válvula de admissão aberta e quando o pistão está descendo, ou seja, ele não chegou lá embaixo ainda, essa válvula fecha. Tá? Significa que o tempo de admissão desse motor aí, ele é um pouco menor do que os veículos do que utilizam o motor Otto, tá? Então ele admite menos mistura ar-combustível, fazendo com que você tenha um ganho de eficiência, né, em relação a combustível, né, redução de consumo de combustível. Olha aí, a gente já falou então da eficiência energética, de ganhar mais autonomia. Como é que ficam esses números? Primeiro, combinados, né? A gente tem uma combinação de uma condução elétrica com a condução a combustão. Com isso, eu tenho uma autonomia boa, que vocês já falaram aqui, a gente falou cerca de 1.100 km, mas a eficiência é muito boa. Qual o consumo por quilômetro que a gente tem? Isso aí a gente depende, vai variar muito de acordo, como você falou, né, do modo de condução, né? Então, quando a gente está com só para você ter uma noção, temos alguns tipos de condução. Temos o puramente elétrico, né, onde a bateria Blade de lítio ferro fosfato, ela promove né, a energia para impulsionar o motor elétrico, ou seja, é um carro elétrico. Tá? A gente tem o segundo modo, que é o modo híbrido em série, onde o motor de combustão ele vai trabalhar naquela rotação ótima de 43% de eficiência, apenas para carregamento da bateria, e a bateria vai jogar energia para o motor elétrico, que por sua vez vai girar a roda, ou seja, ele é um carro elétrico, só que quem está gerando naquele momento é o motor de combustão. É importante, todo esse gerenciamento é feito pelo carro. Exatamente, não é à toa que a gente chama de Dual Mode Intelligence, ou seja, ele tem inteligência de determinar a melhor eficiência e qual a motorização que vai utilizar naquele determinado momento de condução. Então, apesar de a gente aproveitar aqui o conhecimento do André, até mesmo por isso nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, eu tenho que aproveitar todo o conhecimento prático e teórico que o André tem, uma bagagem muito grande, mas é mostrar que você não precisa se preocupar com isso. São facilidades que o veículo já faz em cima da tecnologia para ter uma condução ainda mais segura e principalmente eficiente. E já falando em segurança, reforçar um pouquinho o diferencial dessa bateria de vocês. A bateria Blade, ela é diferente da maioria das baterias que a gente encontra no mercado. Correto. A bateria Blade, ela tem tecnologia diferente, geralmente a bateria no mercado, você tem as células, né, de lítio, né, de NMC, né, que é níquel, manganês cobalto, ou NCA, que é níquel cobalto alumínio, né, são tecnologias já disponíveis no mercado há bastante tempo, e essas células elas ficam dentro de módulos, né, que são módulos metálicos de alumínio, tá? E esses módulos eles ocupam espaço. Então você tem as células e vários módulos, né, várias pastilhas, vamos chamar assim, dentro do packet de bateria. Dentro do pack de bateria. No caso da bateria Blade, a gente tem uma situação construtiva diferente. Você tem as células dispostas, né, longitudinalmente, tá, de tal forma que você não tem esses módulos. Então você economiza, vamos dizer assim, espaços e faz com que as células de LFP, né, lítio ferro fosfato, elas fiquem mais próximas uma da outra. E o mais interessante disso, né, além do ganho de densidade energética, ou seja, você conseguir colocar mais energia no menor espaço, né, de bateria, que aumenta a autonomia do carro, traduzindo, né, para o português claro, é que você tem ainda um ganho de rigidez torsional do carro. Então a própria bateria, que ela fica alojada naquela parte de baixo ali, ó, que vocês conseguem ver, né, da parte entre eixo do carro, ela faz parte da estrutura do carro e você consegue ter aí na ordem de mais de 40 mil Newton por grau, né, de rigidez torsional. Né? Isso aí, traduzindo,
Seria um super esportivo, né? Tipo um Fórmula 1, um carro, né? Que você precisa ter uma rigidez torcional, ele não vai torcer, né? Num carro convencional de rua. Importante isso para um carro que faz de 0 a 100 em apenas 7,9 segundos. Então esse trabalho dinâmico do carro ele é muito bom. Sem dúvida. E continuo dizendo a vocês, aqui no Mecânico Online é informação com conteúdo. Não é aquela matéria que vai bombar, feito alguns colegas brincam, mas a gente traz o conteúdo mais técnico, aproveitando aqui pessoas que têm formação, que têm conhecimento, que é o caso aqui do amigo do André Maranhão. André, uma característica muito legal também dos carros da BYD, quando você entra, é a tela multimídia giratória, que também continua nessa novidade de vocês. Exatamente, a gente já está no ICS 4.0, né, na versão 4.0 do ICS, que o ICS é o Intelligent Cockpit System, né, ou seja, sistema de cockpit inteligente. Né, inteligente por quê? Porque primeiro você tem uma tela de 12,8 polegadas lá, e você tem toda a interação, né, virtual do carro lá dentro. Por exemplo, acionamento do sistema de ar-condicionado, sistema dual, né, de controle de temperatura em 2 ambientes, internamente ao carro. Você tem também o controle, por exemplo, para verificar a câmera 360, que na realidade a gente chama câmera 360, mas a gente sabe que são várias câmeras, né, que elas fazem a renderização em volta do carro, e essas imagens fazem com que você consiga enxergar o carro como se tivesse, por exemplo, de um drone em cima do carro e observando todo o espaço interno. Isso é muito bom para fazer manobra, né, no dia a dia. É uma usabilidade incrível. Quem usa, é difícil voltar a não usar depois. Olha, mas é um carro na faixa aqui que a gente está falando assim, até eu vou pegar a versão melhor, R$200 mil, a partir de 189, né? 199.800. Isso, um preço muito bom, acessível, mas o que eu acho que chamou bastante atenção também são os itens de tecnologia. Quando a gente fala ali do ADAS, quais são os principais recursos que você destaca? Neste caso aqui, a gente tem o ADAS nível 1, tá? Que basicamente são os sensores de estacionamento, né? A câmera 360, né? E basicamente isso aí. Esse é um pacote um pouco mais simplificado em relação ao Songo Plus, tá? Mas mesmo assim é um carro que entrega bastante segurança, conforto. Como eu falei, a rigidez torcional também, né, dele é significativo, principalmente uma pancada lateral, se por acaso vinha surgir, você tem uma rigidez torcional que vai seguramente dar uma segurança extra para o cockpit do carro e manter o condutor em maior segurança possível. Olha, aqui no Mecânico Online eu gosto sempre de falar de novidades, interações, tecnologias, e uma dessas tecnologias que vocês trazem cada vez mais chegando no próximo consumidor é quando o carro fornece energia para o cliente. A gente está acostumado a falar de um carro elétrico, um carro híbrido, que ele está sempre consumindo energia, mas é possível nesse carro de vocês, que já chega vocês estão oferecendo agora logo na largada desse lançamento, uma tecnologia, um recurso que permite você, por exemplo, utilizar uma cafeteira usando a energia do próprio veículo. Exatamente. A gente tem um sistema que a gente chama V2L, ou seja, que seria veículo to load, né? Vehicle to load, traduzindo seria veículo para carga, né? Que a bateria, né, no caso do Song Pro GS, que tem uma bateria de 18,3 kWh, né, de capacidade energética, com esse cabo que vem juntamente com o veículo, você consegue abastecer uma cafeteira, acender uma lâmpada, acender um abajur, funcionar o sistema de som, até 2.500 watts de potência você consegue utilizar. E é bem interessante que é um carro jovial, né? Então você pode fazer atividades outdoor. Então você vai para um local, um camping, algum local, uma praia, uma coisa assim, quer acionar algum sistema de som, alguma coisa assim, você coloca o cabo V2L lá e pode curtir à vontade. Excelente, mais uma funcionalidade aí para o veículo elétrico, para o veículo híbrido. Eu vou aproveitar você que acompanhou nosso vídeo até aqui no final, ou deu um pulo direto aí pelo índice, para tirar umas dúvidas rápidas com o André Maranhão. Não posso perder a oportunidade. Tem conhecimento, tem conteúdo aqui, a gente aproveita. Vamos lá, André, quanto custaria encher um tanque de um carro desse? Tem uma ideia disso? Vamos lá, pode ser de 0, né? Se você tiver, por exemplo, sistema de painel solares na tua casa, então você não vai consumir nada, né, para carregar o Song Pro 18,3 kWh, que isso aí dá uma autonomia elétrica, puramente elétrica, da ordem de 110 km, tá, de autonomia elétrica. Lembrando, você pode utilizar no modo híbrido, que vai até 1.100 km de autonomia, tá? Mas esse é o modo NEDC, né? No nosso modo aqui dá uns 780, 800 km. Aí varia, exatamente, vai variar da forma do modo de condução e da forma que você vai testar, né? E tudo também, como você dirige.
né? Exatamente. Você Isso é vai o aqui para principal. Gravatar, no caminho você vai gastar um pouco mais de energia, na volta Sem você dúvida. recupera muito essa energia. Sem dúvida. Né, então, aí voltando à tua pergunta em relação ao custo, admitamos aí que você tenha um preço de quilowatt-hora na tua casa de 90 centavos, vamos supor. Se uma bateria do Song Pro GS é de 18.3, então multiplicando 90 por 18.3 vai dar uma coisa na ordem aí de 15 a 16 reais para abastecer de energia elétrica, né, essa bateria aí. E já aproveitando, esse motor 1.5 é gasolina. A BYD já pensa, visto que a marca está chegando no Brasil cada vez mais forte, com instalação aqui no Nordeste, na Bahia, e, por exemplo, começar a trabalhar o etanol? Sem dúvida nenhuma, isso é um dos pontos que a BYD está em desenvolvimento e pode ser uma futura novidade aí em breve. Olha, aqui no Mecânica Online você vê que eu tenho falado muito de veículos elétricos, híbridos, mas dentro do planejamento que a gente entende, até 2035 o mercado vai ser mais interessante para modelos como esse, que são híbridos. Como funciona o aspecto de carregamento do veículo desse, visto que ele é plug-in? Então você tem o melhor dos mundos aqui, você tem o motor a combustão, você tem a bateria, mas você também consegue carregar a bateria desse veículo utilizando um carregador na sua casa. Para colocar esse carregador, quanto tempo demora para carregar? Isso é um carregador diferenciado, visto que vocês entregam ele junto também com o veículo. Exato, esse veículo aqui, né, o Song Pro GS, ele tem uma autonomia, uma capacidade, né, de potência para receber e carregamento de bateria a máxima de 6.6 kW, tá? A conta é simples, né? Se você tem uma bateria completamente descarregada, admitamos ela 0%, hipoteticamente, e você tem que carregar até 18.3 kWh, então 18.3 dividido por 6.6 vai dar um pouco mais de 2 horas para fazer a carga completa. Excelente, eu vou agradecer aqui ao André Maranhão, assim, eu tenho que aproveitar essa oportunidade quando eu encontro um amigo, principalmente quando ele tem conteúdo, tem informação e tem formação para isso. Engenheiro também, mecatrônico, né, André? Sou mecânico. Mecânico, né? Então a gente tá na mesma linha, mecânico e mecatrônico. Quase mecatrônico agora, terminando o mestrado em elétrica. Excelente, informação que você mais vai encontrar aqui no Mecânico Online. Quer saber mais? Acesse o mecanicoonline.com.br, porque tem a matéria completa desse lançamento. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai acrescentando mais informações lá no site. Obrigado e sucesso, André. É um prazer estar contigo aí, Tarcísio. Sempre um prazer falar contigo quando vem a Recife, quando for a São Paulo. Estou à disposição. Venha mais, um abraço.